Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda temporada do Wacast. Se você não acompanhou a primeira, o Wacast é o podcast de cultura da ClearSale. Aqui a gente fala um pouco de como é trabalhar numa das empresas de tecnologias mais queridas do Brasil, fala sobre os Clear Lovers, a cultura da Clear e tudo que envolve essa marca. Eu sou a Daniela Monil, eu sou analista de Employer Branding aqui na ClearSale e vou ser a host nessa temporada. Nesse episódio, a gente vai falar de um valor que é muito importante aqui na ClearSale, que é confiança. Como é que a confiança se desdobra no nosso dia a dia, como é que as coisas acontecem e como os negócios também têm muito a ver com confiança aqui na Clear. Para falar sobre isso, eu estou recebendo dois convidados super especiais, que são a Ana e o Rodrigo, para me ajudarem a contar um pouco como confiança faz parte do nosso dia a dia. Ana, quer começar se apresentando? Claro. Olá, Dani, tudo bem? Eu sou a Ana Paula Silva, eu sou gerente comercial do time de Field Sales, que é o time de contas estratégicas da empresa. A primeira vez que eu entrei na ClearSale foi há 10 anos, então foi em 2012. Tive uma saída no final de 2018, voltei em 2020 e acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, mas parte disso é a confiança, né, que me fez voltar. Então é um prazer estar aqui falando com vocês sobre esse valor tão importante. Muito bom, Ana. Rodrigo, quer se apresentar também? Claro, olá. Então sou o Rodrigo, sou coordenador aqui da operação, eu cuido de clientes do Off to On. Estou na ClearSale há 10 anos, estou caminhando aí para 11 anos de casa. E o que me fez ficar aqui na empresa durante todo esse tempo, né, que foi uma escolha eu permanecer aqui, é um desses valores que é a confiança. Muito bom, muito tempo de casa os dois, né? Incrível receber vocês aqui. Gente, acho que para começar esse bate-papo, é legal a gente contar um pouco do que é confiança aqui na Clear, né? É um valor que está tanto internamente quanto externamente, né? A gente vê um valor muito conectado com o mercado, é uma coisa que a gente quer muito, né? Que confiança esteja no mercado, porque é um mercado seguro, também é um mercado mais lucrativo, com certeza, né? E aí, o que eu queria saber de vocês? Como é que vocês veem, principalmente a Ana, né? Que lida muito com clientes e tudo mais, como é que você vê essa confiança nos clientes e como é que você vê mesmo essa confiança no mercado se desdobrando? Uma das primeiras frases que eu ouvi aqui na ClearSale foi que a maioria é boa, né? Uma frase que o nosso fundador Pedro Chiamuleiro, ele fala muito. E a maioria, de fato, é boa. Então, como é que você pode prevenir a fraude, deixar o ambiente mais confiável sem penalizar o bom cliente, né? Eu também já vi ao longo da minha história na ClearSale clientes que não conseguiam estabelecer os seus e-commerces ou os seus segmentos digitais, né, em outros segmentos que não o e-commerce, por falta de confiança, por não conseguirem separar quem é bom de quem é ruim. E depois deles entrarem com a gente aqui na ClearSale, eu vi que eles conseguiram estabelecer uma confiança nos seus canais digitais, trazer os clientes que eram bons e expandir as suas estratégias de marketing e ainda assim não ter um volume muito grande de fraude passando. Então eu acho que a gente consegue estabelecer uma confiança para o mercado com os seus clientes a partir da confiança que o mercado tem na ClearSale. Sim, com certeza. E acho que principalmente para pequenos e-commerces, né? Sofrer com fraude e tudo mais pode ser determinante para o negócio fechar e deixar de existir, assim. Então contar com uma segurança de que eu tô realmente vendendo para quem vai pagar é muito importante, né? Para a sobrevivência do negócio mesmo. Rô, você quer contar um pouco como é que você vê isso na operação? Sim, eu acho que um braço, né, uma parte disso de que a Ana trouxe é muito o quão os clientes confiam para que a nossa operação entre em contato com o cliente final deles, né? Porque tem muito disso, né? Porque a gente não liga se apresentando enquanto ClearSale. Eu falo em nome do cliente tal. Então, como que eu lido com isso, como que eu falo com aquele cliente, como eu lido principalmente com aqueles dados. Agora, principalmente, né, em 100% home office, que a gente é uma empresa remota. E é muito gratificante, assim, muitas reuniões que eu já participei nessa minha trajetória, desde cliente de e-commerce até grandes bancos, por exemplo, isso é muito forte, né? Então, eu dou o dado para vocês, a pessoa lá tá fazendo a solicitação daquele produto, ou comprando aquele produto, e como vocês me dizem, e como eu confio em vocês de dizer, putz, é o cliente ou não. E eles não questionam, né, no geral. Então, a relação de confiança é muito forte nesse sentido, porque eu estou dizendo para um grande e-commerce, olha, compraram aqui um telefone, mas não é bem quem você queria que comprasse, porque isso vai te dar um prejuízo financeiro. Então, deixar isso nas nossas mãos para eles tranquilamente tocarem outras coisas lá internamente. Eu acho que eu vejo isso muito atrelado dentro da operação. Sabe que antes de entrar na Clear eu já neguei, né? Algumas coisas me ligaram perguntando, Daniela, foi você que comprou, não sei o que lá.
Não fui eu que comprei, mas por que vocês estão perguntando o meu dado? Eu não vou falar, não. Então, tem uma parte de confiança também, né? Tem uma parcela de clientes, sim, que é um pouco mais... tem um pouco mais de receio do contato telefônico. A gente percebe muito, na verdade, a mudança na sociedade nesse sentido. Sim. Tanto que é por isso que a gente tem outros produtos, não somente o telefônico, né? A gente fala muito da operação, mas não é só isso, né? Tem outras coisas que a gente consegue autenticar sem o contato telefônico necessariamente. Sim. Mas também tem uma parte da operação que tem um rapport, né? Como você tranquiliza aquele cliente para falar, olha, eu tô mais aqui para te ajudar do que questionar somente seus dados por questionário. Eu não tô vendendo nada. Eu quero que você receba a sua bolsa. Eu quero que você receba, exato. E proteger os dados daquela pessoa. É bem isso mesmo. Ó, agora pensando um pouco mais sobre cultura, né? E carreira aqui dentro da Clear e tudo mais. Me explica um pouquinho como é que você vê a questão de confiança aqui dentro, né? Vocês estão há muito tempo, com certeza a confiança faz parte da jornada de vocês aqui, mas me conta como é que foi pra vocês, inclusive fazer carreira e tudo mais aqui na Clear. Assim, pra mim, eu já trabalhei em 2 outras empresas antes da Clear, né? Porque eu sou jovem. Nossa, muito jovem. E aqui acho que o valor de confiança sempre me deixou muito confortável para eu escolher algumas coisas. Porque assim, na ClearSale você não pode, por exemplo, você não tem opção somente de ir para tal cargos. Que normalmente em empresas muito grandes tem isso, né? Eu sempre sou sucessor de alguém, normalmente. Uma jornada muito certinha. É muito certinho ali. Aqui é muito amplo. Até mesmo dentro da própria operação, eu não preciso ser necessariamente só da operação ali, do tático, né? Eu posso ser de área de apoio, eu posso ser de outras coisas, posso ir para o comercial, posso ir para TI, eu posso ir para outras coisas. Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu percebi de diferença de outras empresas que eu passei. E aí, o segundo ponto que você percebe é como você vai trocando com seus gestores, com as pessoas. Não só gestores seu direto, tem gestores de outras áreas que muitas vezes sou muito aberto para você conversar. Putz, como que funciona a sua área? Tenho curiosidade. Que curso é necessário? Que faculdade é necessário? Que experiência é necessária? Você vai trocando, isso vai gerando uma relação quase de uma rede de confiança, digamos assim. Sim. Então, para mim, foi muito tranquilo nesse sentido. Tanto que a minha primeira promoção, assim, nesse sentido de processo interno foi com 8 meses de casa. Porque eu já estava muito bem... eu sabia onde eu queria pisar, assim. Foi muito confortável para mim, obviamente trocando com as pessoas, porque quando a gente quer crescer, a gente fica muito naquela dúvida de, putz, será que é isso? Será que não vou dar um passo? Porque promoção é quase um caminho sem volta, né? Você foi promovido, como que você volta ao patamar anterior? É um pouco difícil, assim. Então, não é impossível, mas é um pouco difícil. Então, acho que a relação de confiança te traz muito esse conforto de, putz, não, eu posso dar esse passo porque eu tive uma rede de apoio de gestores. De RH, de gestor da própria área que eu quero ir para você ter essa troca. Para mim, funcionou muito dessa forma. E as pessoas te dando feedback também, sabendo que você tá pronto, né? Às vezes a gente não confia na gente, mas as pessoas em volta percebem que você tá pronto e tudo mais. Não, total. E assim, quais habilidades são necessárias? Preciso de X, Y e habilidade para esse momento. Porque às vezes as áreas precisam de coisas para aquele momento, né? E aí você vai tendo esses feedbacks, você vai... Se você não tem aquela habilidade, você pode correr atrás para você desenvolver. E se você já tem, você não enxergou, você começa a reparar um pouco melhor. Com certeza. E você, Ana, como é que você vê a questão de confiança aqui na Clear? Eu entrei na Clear, eu era mais nova, bem mais 10 anos mais nova, né? Então eu tava estabelecendo minha carreira. E desde o início, eu acho que a principal relação de confiança foi como a Clear confia os seus clientes à área comercial, né? Porque quando a gente está na área comercial, a gente leva o discurso da empresa, as soluções da empresa, e essa relação de confiança com o cliente da ClearSale, né? O cliente é da ClearSale e a empresa coloca esse cliente ali na nossa mão para que a gente possa levar as nossas soluções e estabelecer essa relação de confiança que vai desde o primeiro contato até o fechamento do contrato e depois, assim, né? Eu muitas vezes ouço falar sobre clientes que eu fechei há 10 anos que ainda estão com a gente, assim. É bem legal, assim. Porque o cliente estava falando, olha só, esse daí eu já trabalhei com ele. Então é muito legal ter essa relação de confiança da empresa, de que você vai levar o melhor da empresa para o mercado e também no retorno, né? Quando o mercado te aponta informações ou feedbacks sobre a sua solução, de você ter essa receptividade aqui dentro da empresa para poder trazer a voz do mercado, né? Porque as soluções, elas precisam evoluir, né? O mercado evoluiu. Imagina que de 10 anos pra cá, a ClearSale tinha, o Rossab, ele entrou na mesma época, tinha 250 pessoas. Hoje estamos aí com quase 3.800 pessoas. Então a empresa mudou muito, mas o mercado também mudou muito. E essa confiança de que a gente vai
poder retroalimentar a empresa com a voz do mercado também é bastante importante na área comercial. Isso, e mudando as soluções ao longo do tempo e tudo mais, adaptando as coisas, sentindo a dor do mercado, né? E acho que a questão da fraude também, ela queira ou não, ela acaba empurrando muito o mercado a se mover, né? Porque ela move muito rápido, muda muito rápido, os fraudadores são muito inteligentes e vão mudando e pensando em novas estratégias, então a gente também precisa ser muito rápido e se adaptando, né? Acho que isso é muito legal nesse mercado. Me conta uma coisa, vocês dois são gestores, né? Sim. Como é que vocês estão sentindo nesse momento? Ser gestor, a gente tem a questão também de trabalhar no home office, estar longe das equipes e tudo mais. Como é que esse valor de confiança se desdobra para vocês no dia a dia e tudo mais, pensando nas suas equipes? Eu sou uma gestora nova, eu tenho 1 ano de gestora, hoje minha equipe tem 5 pessoas. E foi formada durante a pandemia, né? Eu fui promovida a gerente durante a pandemia. Então eu precisei contratar pessoas sem ao menos conhecê-las pessoalmente, ali só pelo vídeo. E é só através da confiança mesmo que isso é possível, né? Então a confiança das áreas parceiras na contratação, como a RH, por exemplo, a confiança na outra pessoa que tá ali do outro lado antes mesmo de você contratar, que o que ela tá te dizendo, né, faz sentido e faz parte daquilo que a gente espera pra vaga. Mas essa confiança também de como a pessoa ela pode se desenvolver enquanto profissional com mais autonomia e menos microgerenciamento e menos supervisão, né? Então, de confiar era um dos aspectos da entrevista, né? Então, eu perguntava como você lida com home office, porque tem gente que, de fato, não consegue lidar com essa autonomia, né? E eu acho que faz super parte a gente saber das nossas forças e das nossas fraquezas, assim. Então, uma das perguntas era essa, e hoje eu sinto que eu ou tive sorte ou né, tive boas contratações aí, com certeza, porque o time, ele é super autônomo e é uma das coisas que eu prezo muito, porque não dá pra, quando fala com o cliente, a gente depender muito de outras pessoas, a gente precisa desenvolver a capacidade técnica necessária, e isso só é possível através da confiança de que eles vão buscar o melhor, vão buscar o conhecimento técnico que eles precisam para tocar o dia a dia. E o cliente, o mercado não dorme, né, digamos assim. Então, uma coisa que a gente deixa de fazer hoje, a gente vai sentir lá pra frente, porque o nosso ciclo de venda, ele é muito longo. Então, o que eu falo muito para eles é que eu preciso ter a confiança, a gente precisa ter a confiança de que agora a gente tá dando o nosso melhor, porque não é amanhã que a gente vai sentir o efeito, é daqui a 10 meses. Então, a confiança é importante para poder saber que as coisas estão rolando, mesmo que não esteja todo mundo no mesmo ambiente. Sim, com certeza. E você, Rô, como é que é pra você? Ser gestor? Meu cenário é um pouco diferente, porque eu tenho um pouco mais de tempo na gestão. Tive a experiência Você já fazia gestão antes da pandemia? Isso, já tive a experiência de fazer a gestão presencial. Nunca tinha trabalhado em home office, era uma coisa muito esporádica, muito... Levava notebook pra casa pra um domingo ver alguma coisa, um final de semana. E também tem uma coisa que, assim, eu sou líder de líder. Então, tem algumas camadas aí que a gente pode falar um pouco sobre confiança, né, na operação, principalmente. Mas, assim, o que eu prezo muito, isso eu vi, inclusive, do Pedro em alguma reunião, ou que, assim, nós, enquanto líderes, a gente confia, acho que é uma base, assim, até pro home office, quase que não tem como, né? Mas também precisa conferir algumas coisas. Obviamente, a conferência, conforme a confiança vai ficando muito maior, você vai deixando de conferir mais, a pessoa vai ficando mais autônoma, digamos assim, né? Que foi uma palavra que a Aninha usou. Então, hoje eu vejo muito isso no meu time de supervisores, né? Que é o time meu de liderados, que tá tudo um resultado. Você consegue ver, você troca com as pessoas. Hoje eu sinto, e eu não sei porquê, eu não consigo responder o porquê, mas hoje eu sou muito mais próximo do meu time do que antes. Que engraçado. Não sei porquê. Mas a gente se fala o tempo inteiro. E não é porque o Rodrigo colocou uma métrica ou colocou horário. Porque a gente se fala. Sim, e aí, eu não tô falando que a gente se fala de trabalho, a gente se fala. Do filho, do não sei quem, que vou pra uma festa. Eu sei que, assim, a pandemia atrapalha um pouco, mas agora que tá um pouco mais tranquila, a gente se vê mais pra coisas, pra almoço, pra coisas do tipo. E não precisa ser necessariamente no prédio da Clear. Então, também criou essa relação muito forte que eu... De verdade, eu não sei de onde isso veio, porque o presencial, normalmente as pessoas pensam que dá um pouco mais de liga, você vê, você tá vendo e você troca e tal. No meu caso foi um pouco diferente, não que não tinha, mas melhorou muito, né? Então na operação você vê muito essa ligação de confiança, você vai conferindo algumas coisas com o tempo, e depois que, putz, o cara tá andando sozinho, o cara é mais autônomo, aí
né, as coisas fluem muito mais fácil. Sim, mas que demais saber que você conseguiu criar esse espaço, né? De falar amenidades também, que é super importante num relacionamento, né? Porque se a gente só fala sobre trabalho e tal, é difícil criar aquela liga, né? Um momento de confiança mesmo, de saber que, ó, se acontecer alguma coisa eu vou poder contar com alguém e tudo mais. Vocês estão aqui há muito tempo. Eu queria que vocês me contassem um pouco como é que vocês veem essa questão de confiança entre áreas, né? Ou outras áreas que vocês conheçam e tal. Eu tô há bem menos tempo que vocês aqui, no marketing. E eu percebo essa rede de confiança em muitas situações, mas principalmente em situações de perrengue, assim, fica muito claro pra mim. Quando a gente tem algum problema e tudo mais, eu sei que eu vou poder contar com as pessoas vão ser super solistas, vão me ajudar, vão oferecer, ou me indicar alguém que possa me ajudar, então eu sinto essa confiança nesses momentos, assim. Como é que é pra vocês? Eu sinto que, de fato, é um valor que tá disseminado entre as áreas, né? E aí, acho que o que eu falei um pouco lá atrás é muito real, assim. Como as outras áreas recebem as informações do mercado, né? Na confiança de que o que a gente traz do mercado é para oferecer o melhor para o nosso cliente, né? Que é um pouco do foco no cliente. Então, às vezes, os recados que a gente traz não são tão amorosos assim, né? São recados mais duros do mercado. E as outras áreas terem a confiança de que aquilo é pro bem da empresa, é pro bem do nosso cliente e não algo pessoal ou não algo contra aquela área. Então, acho que é só através da confiança que é possível que a gente faça essa ponte, né? Eu acho que o comercial, ele também, e aí incluindo o time de pós-vendas também, que, como você disse, lida com os perrengues, mas aí, nesse caso, os perrengues dos clientes, né? Eu acho que a gente tem muito essa necessidade da confiança para que o que a gente traz no mercado seja recebido como algo construtivo, né? Pra gente evoluir, tá sempre melhorando e não como um ataque, não de uma outra forma. Sim, eu vejo muito a questão do colaborativo aqui na Clear, assim, quantas pessoas estão dispostas a construir juntas, a melhorar, deu um problema, a gente vai resolver junto e tá tudo bem, seguimos em frente, assim, né? A tolerância ao erro também é super presente aqui, eu vejo. Quer me contar um pouco também? Claro, assim, eu acho que é muito do que a Ana falou, eu percebi isso internamente também, acho que quando você percebe que, putz, você precisa falar de alguma área para alguma coisa, normalmente não é para coisa legal, né? Você não vai acionar somente para notícias boas, mas acho que é tão disseminado internamente que as pessoas percebem que não é com a Dani, não é com a Ana, eu preciso resolver esse problema, sei lá, em um determinado prazo, porque vai ser bom para o todo, né, da empresa. Então eu percebo muito isso muito forte nas áreas que você pode procurá-las assim com o problema ou com a solução que seja, né? E que todo mundo vai estar ali disposto a ir atrás daquilo por um único objetivo. E é engraçado porque quando eu comparo com lugares que eu passei de outras empresas, isso não era muito comum. Você fica muito, putz, mas e se a pessoa vai ficar brava? Isso não sei, era muito comum, por exemplo, no meu caso, eu consultava sempre muito o chefe antes de falar com qualquer pessoa, porque vai saber, né? Se aquela pessoa tá no bom dia ou não. Na Clear não tem muito isso, eu não percebo. E eu falo por mim e também pelos meus liderados. As pessoas, elas andam e falam com as áreas e vão seguindo suas vidas. Porque tá muito forte em todo mundo esse valor, né? Então, isso é muito forte tanto pro mercado quanto pra gente. Demais. Um dos desdobramentos que eu vejo de confiança aqui é a questão dos grupos de inclusão, que eu sei que vocês dois estão em grupos de inclusão. Você quer me contar um pouco como é pra você o Clear Pride, como é participar, o dia a dia, enfim? Claro, assim, o Clear Pride, primeiro que quando foi construído esses grupos no geral, não só o Clear Pride, eu fiquei muito feliz, porque era uma coisa que é muito antigo, sabe, que a gente intrinsecamente já falava as coisas que a gente precisava falar, ou com seu gestor, ou com RH, coisa do tipo. Eu sempre meio que atuei, assim, muito forte, mesmo sem ter o grupo específico. Quando foi criado eu fiquei muito feliz, com o convite também. E você percebe que, assim, as pessoas, elas podem ser elas nesses grupos, e não somente nos grupos. Acho que o grupo é muito reflexo do que está na empresa. Obviamente, quando você pensa em grupos de inclusão, os fixos, os complementares, você acaba escolhendo pessoas para fazer parte daquilo. Então, em teoria, é um pouco mais fácil, mas não tem como não ser espelho do que a empresa prega, né? Então, as pessoas estão ali falando, putz, eu sou trans, eu sou não binário, eu sou... E sem medo nenhum do que vai acontecer pós isso, né? Porque isso acontece muito, é muito comum, a gente sabe, acontecer no mercado. Porque eu já ouvi muito, né? Olha, tudo bem ser gay, mas assim... Não demonstra. Pra sua carreira, eu ouvi muito isso. Não na Clear, né? Fora. Aí você fica, putz...
E isso vai te criando umas cascas que você fica meio travado, né? Fala, putz, eu não vou, né? Vou seguir esse conselho, já que é uma pessoa que tá superior a mim e tal. Na Clearseio nunca foi uma questão comigo. Obviamente, eu preciso sempre falar da minha experiência, né? Nunca foi uma questão, assim. Nunca precisei esconder, nunca precisei ficar falando, nada. Porque é algo que tá aí, sou eu, assim, sou eu. Não tem muito receio com isso. E o grupo de inclusão, eles trazem muito... A gente traz muito isso, né? Tanto pra gente que tá no grupo, quanto pra empresa como um todo. As pessoas confiarem que elas podem e elas devem ser elas. Elas precisam ser elas, porque senão, como que você parte pro próximo passo? Como que você é um bom profissional? Como que você é um bom... Não tem como, né? Se você tem que ficar sempre se restringindo e fingindo ser uma coisa que você não é. Então, eu acho que foi uma super conquista, assim. Exato. Recentemente a gente recebeu a Maitê da Transempregos, né? Que foi incrível, você puxou a roda e tudo mais. Como é que foi a experiência para você de organizar essa T e estar mais próximo ali da Maitê? Olha, assim, eu preciso separar sempre em dois quando esse é o papo. Primeiro, Rodrigo Fã. Que é uma coisa você falar, assim, de um assunto, que é né, obviamente um assunto muito importante e tal. Então, qualquer palestrante eu super ia respeitar, óbvio. Mas a Maitê é uma pessoa que eu já acompanho há muito tempo. LinkedIn, todas as redes sociais. Já participei de algumas coisas dos grupos que ela monta, fora as palestras. E aí, quando a gente teve a oportunidade de chamá-la, e o grupo topou, e a gente marcou reuniões, então eu já tava com o olho meio brilhando assim, tanto que eu fiquei o tempo todo pensando, putz, não seja tiete, né? Seja profissional. E então super rolou, acho que o desenrolar disso foi muito bom, recebi muitos feedbacks, muitas pessoas que não sabem lidar com o tema, e é sempre legal falar que tudo bem você não saber lidar com o tema, desde que você corra atrás, desde que um monte de coisa, né? E isso aconteceu bastante, eu vi muito essa movimentação, e principalmente de pessoas, né, trans que agradeceram o espaço e coisas do tipo. Então foi bem legal. Bem significativo, né? Eu gostei muito de participar também. Eu acho que ela... Se vocês não viram, inclusive tá no YouTube da Clearseio. Pesquisem lá, vejam essa T que foi incrível. E eu acho que ela vem muito num sentido de... Se você não sabe, tá tudo bem. A gente vai construir junto esse conhecimento. E vamos nesse momento de respeito, empatia, chegar lá. Literalmente, né? como a gente faz as coisas na prática, né? E desde todos os níveis. Porque as pessoas normalmente pensam que, mas eu não sou gestor, né? Eu só sou uma pessoa aqui da equipe, então vou seguir minha vida. E não, todo mundo precisa tratar desse tema, todo mundo tem que falar e fazer algo sobre o tema, né? Exato, conhecimentos para a vida, não é mesmo? Exato. E Ana, me conta como é que pra você a experiência do Ubuntu e tudo mais, participar do grupo. O grupo Ubuntu foi o primeiro, né? Grupo de inclusão que demais, a gente teve aqui. Sabia. Depois vieram os outros grupos de equidade de gênero, o Pride, o PC Desenvolve. E foi muito importante, porque como eu estou aqui há muito tempo, a minha consciência racial, ela foi evoluindo muito ao longo desse tempo, né? Então, lá em 2012, quando eu entrei aqui, esse não era um tema fundamental pra mim, mas o que me diziam muito é que a pessoa é profissional e o profissional é a pessoa, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente ouve aqui. E com o passar do tempo, né, com esse despertar da consciência racial, eu senti, assim, falta de poder trazer essa parte da pessoa que eu sou para dentro da empresa. E a criação do grupo veio muito a calhar, assim, com esse momento, né? Porque eu tenho um espaço de confiança, um espaço seguro para tratar desses temas com outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, outras pessoas que têm os mesmos desabafos a serem feitos e têm as suas considerações também, que são muitas vezes diferentes das minhas, a respeito dos temas de equidade racial, né? Então é um grupo onde a gente se reúne tanto para fazer ações práticas, tanto ações internas, né, quanto ações externas que envolvem a comunidade, quanto para desabafar simplesmente. Às vezes a gente pega uma pauta que tá aí nas redes sociais, coloca no grupo e cada um coloca o que achou, mostra conta, né, o que achou e como aquilo impactou, porque não é algo que a gente tem naturalmente no ambiente corporativo, né? O ambiente corporativo, como o Rô falou, ele criou uma via para falar com os liderados dele que seja fora da empresa ou não necessariamente de assuntos da empresa.
o Ubuntu, ele é o grupo que acaba trazendo esse espaço dentro da empresa para que eu consiga falar com pessoas que passam pela mesma coisa que eu a respeito de coisas que me atravessam enquanto pessoa e também enquanto profissional, né? O racismo, enfim, ele é estrutural, ele tá aí, ele às vezes acontece sim no ambiente de trabalho, acontece sim entre colegas de trabalho, seja ele intencional ou não, acho que não é essa a questão, mas ter um grupo que acolhe esses anseios, esses atravessamentos é muito importante. Então, eu digo que assim, o grupo ele veio para juntar ainda mais na ClearSale, que é uma empresa que eu sinto a confiança de ser quem eu sou, mas agora eu sinto também a confiança de falar a respeito não só das partes boas, né, do que é ser uma mulher negra no mercado de trabalho, mas também do que me faz, enfim, não tão feliz assim e o que me atravessa. Então é bem gratificante poder contar com essas outras pessoas no meu convívio e nos nossos encontros. Sim, conseguir, acho que ver as pautas que o grupo levanta sendo levadas para a empresa como um todo, né? Sim. Eu estava aqui já quando a gente recebeu a Nina Silva. Sim. Na pauta era da equidade de gênero, na verdade, né? Mas ela faz a interseccionalidade ali da questão da questão de negritude e como mulher também e líder, né? Que é uma questão... São 3 questões mais difíceis e realmente que se somam e tornam uma coisa mais complexa. Então, o quanto a gente aprende vendo as pessoas no seu lugar de fala comentando as questões e coisas que eu não vou conseguir pensar, coisas que talvez o Rodrigo não vai conseguir pensar e que evoluem o nosso pensamento, evoluem o nosso entendimento sobre os temas e também a maturidade, também saber lidar e empatia e lidar com os temas. Então, assim, aprendo demais com os grupos, eu tô nos secundários, né, em todos eles, até para acompanhar os grupos e tudo mais, mas, assim, aprendo todos os dias e agradeço demais o trabalho de vocês, que eu sei que não é a função principal de vocês, né, mas ensina e, cara, é incrível demais. Gente, a conversa foi demais, obrigada por vocês terem topado conversar comigo, eu espero que todos os Clear Lovers e as pessoas que estão ouvindo a gente entendam como o valor confiança faz parte do nosso dia a dia mesmo e que tenham curtido o conteúdo. Obrigada. Obrigada, Dani. Obrigado a você. Obrigada. Gostou desse conteúdo? Fica aqui, que nessa temporada tem muito mais coisas para vocês saberem sobre a marca ClearSale. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, deixem um comentário pra gente ou mandem um e-mail no comunicação@clear.sale, sem cedilha e sem acento. E a gente vai entrar em contato com vocês. A gente adora saber o que vocês estão pensando, como é que vocês estão recebendo esses conteúdos que a gente está produzindo com muito carinho. Ok? Obrigada, até mais!